Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui mais uma vez para a gente estar falando sobre teoria musical. Esse canal aqui é maravilhoso, você encontra de tudo, né? Vai encontrar aqui falando um pouco sobre louvor, sobre adoração e principalmente teoria musical, que é o que a gente gosta, não é verdade? E hoje eu vou falar para você de dois assuntos muito importantes. Qual é a importância dos acordes e o campo harmônico no Ministério de Louvor, é claro, né? Mas antes de eu começar esse vídeo, já vai dando like, vai enviando para quem precisa aí saber um pouquinho mais sobre campo harmônico e sobre acordes, tá? Porque esse vídeo tá muito legal. Meu nome é Adriana de Moura e eu sou professora de música e eu tô aqui para te ajudar, beleza? Vamos a isso? Vamos lá então falar um pouquinho sobre a questão do campo harmônico, da importância dos acordes no Ministério de Louvor. Gente, para quem não sabe, né, sabe, eu sou ministra de louvor, já trabalho com o Ministério de Louvor há muito tempo e ao longo desses anos o que eu tenho percebido é que tem muito músico que está fraco musicalmente, tá bom? Ele não estuda, não procura crescer aí nessa área que é muito importante da harmonização, do campo harmônico ali, para poder desenvolver ali arranjos e coisas diferentes. Tá muito músico viciado em cifra. Principalmente, né, porque nós temos agora os worshipeiros de plantão, né? Que é aquele que parece que só conhece 4 acordes e mais nada. Eu sou do tempo, gente, quando Diante do Trono tocava. Então, vocês sabem que Diante do Trono tinha assim, uma grandeza em arranjos de música. Completamente diferente que hoje está se focando muito no simples. Apesar de que tem surgido muitas músicas que eu tenho visto aí que tem começado a colocar arranjos, colocar mais acordes, estão fazendo assim uns preenchimentos mais legais. Eu tenho observado muito isso agora ao longo desse tempo que a gente está aqui. Então, o que acontece? Nesse meio tempo aí que a gente vai aprendendo, vai vendo as coisas novas, a gente vai aprendendo aí, vendo que tá surgindo aí pessoas que estão preocupadas, né, em fazer uma coisa legal, que é mostrar verdadeiramente o campo harmônico, porque o campo harmônico ele é tão rico, ele é tão cheio de acordes, tão cheio de conhecimento, que só um pouquinho assim, que você fica ali cravado nas notas de worship de 4 notas, você tá desvalorizando demais. Tem muita gente desvalorizando, na verdade, né? Mas pronto. O que eu quero dizer é que para quem toca na igreja, para quem adora o Senhor, a Bíblia vai falar que a gente tem que fazer as coisas com excelência. E se você faz com excelência, você vai procurar dar o seu melhor. Então, é importante? É. Conhecer campo harmônico é muito importante. E as coisas principais que você tem que ver nisso é acordes, formação de acordes, intervalos, são coisas que vão criando o campo harmônico para você ter a noção do que você vai fazer. E com isso tem umas dicasinhas aí que eu posso te ajudar a aplicar para você não ficar limitado em 4 notas, tá? Então agora eu vou mostrar para você como a gente inicia o conhecimento para o campo harmônico, tá bom? Como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer, você vai ver já. Eu vou mostrar no quadro, beleza? Vamos a isso então. Eu consegui esse quadro aqui na escola de música que eu trabalho, que é maravilhoso. Ele é enorme, ó. Dá para escrever aqui e já mostrar para vocês. A primeira coisa que eu tava falando, que você precisa saber para campo harmônico é escala diatônica, tá bom? A escala diatônica, ela é formada por tons e semitons, tá bom? Que ela vai formar. É um conjunto de 8 notas. Vamos no básico, né? Que a gente sempre aprende, que é de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A escala de 8 sons, tá vendo? Começando aqui no dó, mais grossinho, no dó e terminando no dó. A gente fala aqui que essas notas, elas são formadas por tons e semitons. E o que é tom? Tom é a soma de 2 semitons, porque o semitom é a menor distância entre 2 notas, ou seja,
Semitom, ST, tá? Semitom mais semitom é igual a um tom, tá? E muitas vezes, para formar essa escalinha aqui de dó, ela tem aqui umas alterações aqui no meio, tá bom? Ela tem umas alterações. E como é que a gente vai ver isso? Se a gente toca um piano, por exemplo, são aquelas teclas pretas que aparecem. No violão, como tem os trastes, eles são todos divididos em meio tom, que é aquela menor distância. Você vai observar o violão, você vai ver os trastezinhos mostrando. Mas no piano, temos as teclas brancas, que estão aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E depois temos as teclas pretas, que são as alteradas, que é os sustenidos e os bemóis, tá? Bemol é representado por esse símbolozinho aqui, que é um Bzinho, e o sustenido parecendo assim um joguinho da velha, tá bom? Não é bem o joguinho da velha porque ele é mais tortinho, tá bem? Então, nós temos aqui bemol e temos aqui sustenido. Então, o bemol e o sustenido, eles são essas notas alteradas, essas teclas pretas que o piano tem, tá bom? E aí, eles ficam aqui, ó, a gente tem o dó sustenido, nós temos o ré sustenido, nós temos o fá sustenido, nós temos o sol sustenido e nós temos o lá sustenido, que eles ficam aqui nesse intervalozinho aqui, ó, entre essas notas. Sustenido, a gente fala sustenido quando a gente tá andando em ordem crescente, né? Eu tô da esquerda andando para a direita. Da esquerda andando para a direita, eu tenho sustenidos. Mas, se eu andar ao contrário, eu vou ter bemóis. Então, aqui no mesmo meiozinho, eu vou ter aqui um si bemol, eu vou ter aqui no meio um lá bemol, eu vou ter aqui um sol bemol, eu vou ter aqui um mi bemol e vou ter aqui um ré bemol. Ah, apareceu novas notas? Não, é a mesma nota, só que com nomes diferentes. O dó sustenido e o ré bemol são a mesma nota. Eles só têm nome diferente dependendo da escala que você estiver. Se você estiver numa escala formada por sustenidos, você vai utilizar essa parte de cima. Mas se você estiver trabalhando em escalas que possuem bemóis, são esses nomes aqui que você vai utilizar. Um grande erro que acontece nos músicos que não estudam campo harmônico. Por quê? Às vezes está tocando uma música que ela tá em ré maior. Ré maior, ela tem fá sustenido e dó sustenido na escala dela, automaticamente. Só aí para você entender. Aí ele tá tocando lá na igreja e de repente, em vez dele falar, é fá sustenido menor agora. Não, ele vai falar, é sol bemol. Como assim? Não existe sol bemol na escala de ré, existe fá sustenido. Mas não é a mesma nota? Sim, é a mesma nota, mas nós estamos trabalhando dentro do tom de ré. Então, se você está trabalhando no tom de ré, você tem que falar os sustenidos certos que você está utilizando. Por isso que é muito importante, ó, escala diatônica, porque ela vai te falar quais são os tons, quais são os semitons e que maneira você vai utilizar para isso facilitar para você. Então, vamos lá. Escala de dó, já expliquei essa parte, a gente vai achar os tons e semitons. Eu sei que de dó a ré eu tenho um tom. Por que eu tenho um tom? Por causa da menor distância ali do dó sustenido. Dó a dó sustenido eu tenho meio tom, dó sustenido a ré eu tenho outro meio tom. Então eu tenho um tom aqui de dó a ré. De ré a mi, eu tenho de ré sustenido meio tom, ré sustenido a mi mais meio tom, eu tenho outro tom aqui, tom. De mi a fá, ele é um semitom natural, não há nenhuma notinha aqui no meio. Então, se ele é um semitom natural, logo aqui ele é semitom, é ST.
De Fá a Sol, Fá sustenido meio, Fá sustenido a Sol mais meio, eu tenho outro tom, tá? De Sol a Sol sustenido meio tom, de Sol sustenido a Lá mais meio tom, que dá outro tom. De Lá a Si, Lá sustenido meio tom, Lá sustenido a Si, outro tom. E de Si a Dó, eu tenho outro semitom natural, tá bom? Não tem nada entre eles. Então, eu entendo que de Mi para Fá e de Si para Dó sempre serão semitons naturais, ou seja, sem alteração preta. Mas isso aí, mais para frente, nós vamos explicar. Então tá, observei essa parte, já sei a escala, já sei que a escala diatônica ela é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que eu faço com essa informação? Eu simplesmente vou pegar as outras escalas e vou aplicar esse sistema, essa regra. Essa regra é aplicável para Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá maior, Si maior, Dó sustenido maior. São aplicáveis para todas as escalas diatônicas. Essa é a regra. Se a escala não produz esse efeito aqui, essa ordem aqui, ela não é uma escala diatônica e logo vai estar faltando algum sustenido ou algum bemol na sua música. E aí você não vai conseguir formar acordes e você não vai conseguir fazer outras coisas, tá bom? Ela é a base de tudo. A escala diatônica é aquela que vai te dar a base para você aprender os acordes. Exatamente, os acordes. Eles são muito importantes aqui. Mas a formação deles, a formação do acorde depende muito de você saber escala. Então, primeiro passo, construa a escala. Porque se você constrói a escala bem, o resto fica fichinha. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma escala e eu vou colocar aqui nela, numerar ela em graus, porque os graus vão me dizer se os acordes que você vai formar aqui são maiores ou menores. Isso é muito importante. Isso é, assim, eu acho que o top da cereja do bolo. Eu tô falando assim, bem simplificado, bem popular mesmo para você entender. Então, aqui, os graus são: primeiro grau, 1, 2, 3, 4, número romano? Sim, número romano, 5, 6, sétimo grau e oitavo grau, tá? Já deu para reparar que o oitavo vai ser repetição do primeiro, porque é o Dó, né? Por aí você assim sabe. Então tá. O primeiro grau vai sempre ser maior o acorde. O segundo grau e o terceiro vão ser menores. Eu falo que eles são tipos secundários, né? Porque a gente vai usar eles harmonizando. O quarto grau, o quinto, são maiores também. E o sexto é menor. Aí você me pergunta assim, tá, Adriana, mas e o sétimo grau? O sétimo grau é uma diminuta. O sétimo grau já entra em outra área do campo harmônico, quando a gente vai trabalhar dissonâncias, diminutas, acordes mais complexos. Eu tô falando aqui, gente, do básico, tá? Do campo harmônico, pra você começar a aprender, começar a entender. Você que toca, pelo amor de Deus, saiba isso. Se você souber essa base aqui, você tá arrebentando de tocar, tá bom? E isso aqui é primordial na igreja, primordial. Se você não souber isso aqui, você tá dando bobeira, sinceramente. Então, assim, eu tenho, então, primeiro grau maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor. Eu tô aqui com a escala de Dó. Então, se o primeiro grau é o Dó, então logo vai ser Dó maior. O segundo grau é o Ré, e aqui diz que é o Ré é menor, então vai ser Ré menor.
O terceiro grau é o Mi, tá aqui. Então, vai ser Mi menor. Tá entendendo como é que tá funcionando? O quarto grau é o Fá, então vai ser Fá maior. O Sol é o quinto grau, então vai ser Sol maior. E o sexto grau é o Lá, então vai ser Lá menor, tá bom? Então, só aqui, nessa pequena construção aqui, nós já criamos 6 acordes. 6. Nós criamos o Dó maior, o Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior e Lá menor. Com esses 6 acordes, eu toco muitas e muitas e muitas músicas em Dó maior. Só com esses 6 acordes. Com esses 6 aqui, você já consegue fazer, você já tem uma amplitude assim enorme, você já consegue assim fazer algo fantástico, tá bom? Então, o que você vai fazer? Nessa primeira parte, nessa primeira aula aqui que eu dei, que já foi bastante, você vai focar em saber fazer a escala diatônica e saber e decorar isso aqui, ó. Essa regra aqui que para mim é uma das principais, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha falado no seu coração, eu espero que, no nome de Jesus, você pegue aqui esses tipos de acordes que você vai trabalhar para você conseguir ir muito mais além. No próximo vídeo eu vou estar falando basicamente sobre os acordes, a formação deles, para a gente continuar esse campo harmônico aqui, para, tocar, porque para o Senhor a gente tem que fazer o melhor, né? Você que é músico, tem que se ligar nisso, você que canta tem que aprender, tem que ter esse entendimento, porque ajuda demais no conhecimento e no crescimento, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, fiquem com Deus.